Chegamos ao quarto tópico da lição desta semana: o propósito de sua vinda. Qual é o propósito da vinda de Jesus? Ao longo dessa semana, nós estamos estudando acerca da volta de Jesus. Estamos estudando um tema maravilhoso que vem reforçando a nossa esperança, o motivo de nós levantarmos de fato todos os dias com esperança para mais um dia de lutas e de provas, mas sempre na confiança de estar com Jesus. Mas, afinal de contas, com que propósito Jesus vem a este mundo? Precisamos entender para também não termos uma concepção errada acerca daquilo que Jesus vem fazer por ocasião da sua segunda vinda. Irmão Juan, qual é o principal propósito da vinda de Jesus? Essa pergunta é bem interessante, Luzilei, por causa que vem falando que Deus ele vai dar a recompensa a todas as pessoas segundo as suas obras. Então, hoje, no ano de 2023, nós estamos com vida, Deus nos dá essa oportunidade e nós devemos fazer o que, queridos? Fazer a vontade de Deus. Isso é fato. E aqui vem um pensamento. Às vezes nós pretendemos obedecer ou fazer a vontade de Deus por causa que queremos estar lá no céu, por causa das nossas boas ações, por causa das nossas boas obras. As minhas boas obras, elas vão me garantir um cantinho lá no céu. Eu estaria indo para um aspecto, eu quero ser salvo pelas minhas obras. E isso é errado. Isso é errado. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Agora, quando eu aceito a graça de Cristo, a minha vida tem uma mudança de 180 graus que eu quero fazer a vontade de Deus. Agora sim, eu vou operar. E nós estudamos na lição passada, aliás, na lição do trimestre passado, que as pessoas, elas veem a nossa mudança. Eu não consigo ver essa transformação, mas os outros conseguem. E aqui vem falando, se eu faço a vontade de Deus, se eu amo o meu próximo, eles são frutos da fé. Eles são os frutos. Pelos seus frutos vós conhecereis. Então, o principal propósito da vinda de Jesus é dar o galardão a cada um. Agora, que tipo de galardão eu quero receber? Ou qual é a sentença que eu quero receber? Nessa primeira pergunta, vem falando para nós que acreditamos em Deus, que estamos lutando e fazendo a vontade de Deus. Às vezes, a nossa natureza, ela, como é carnal, ela nos vence, mas nós levantamos, Senhor, me perdoa, por favor. Eu sou fraco, preciso de poder, preciso mais da sua graça. E nós nos apegamos mais a Cristo. Por causa que o propósito da vinda de Cristo nos orienta que somos nós. Somos nós. É por isso que Cristo veio a este mundo, morreu com um propósito: salvar nós pecadores. E ele cumpriu. Agora ele está falando, eu estou voltando, mas eu preciso de você. Você crê na minha vinda, então? É hora de fazer a vontade de Deus. Porque se nós entendermos a profundidade daquele amor de Deus, nós vamos fazer a vontade de Deus, queridos. Não tem sombra de dúvida. Nós vamos apegar-nos a Cristo cada vez mais e vamos cumprir o propósito da vinda de Cristo também. Interessante essa questão do propósito, né? Que não merecíamos. Não merecíamos. Não desejávamos também. Não. Mas Cristo veio, deu a sua vida por nós. E então Ele nos resgata, Ele nos salva. E quando Ele nos salva do pecado,
e Ele opera em nosso coração essa mudança, né? Essa transformação de vida. E a nossa vida agora começa a frutificar. Frutificar. E daí depois Ele vem para levar para o céu aqueles que estão salvos por obras, é sempre pela graça de Deus, mas no julgamento se pesa o que de fato se revelou no dia a dia, mas que sequer foram frutos da nossa própria ação, né? Não. Foi Deus ainda que operou por nós. Eu estava tentando, quando eu estava estudando essa lição, achar assim alguma analogia para poder exemplificar isso, mas me passou na cabeça uma situação, foi uma única que me veio assim de uma forma mais clara. É como alguém que é que o exemplo não, enfim, mas eu vou trazê-lo aqui. Alguém recebe um bilhete da loteria, um bilhete que sabe que está premiado, mas ele não comprou, ele já recebe, alguém lhe dá, tá aqui esse bilhete é premiado e é seu, é presente. E depois ele vai lá no banco e saca o dinheiro, porque o bilhete de fato era. Ou seja, ele não comprou. Não precisou fazer nada. E tudo ele recebeu. Assim, não é completo. Qualquer exemplo não alcança a plenitude disso, né? Mas apenas para ter uma ideia de que tudo vem de Deus. Tudo vem dele. E ainda no final vamos receber uma recompensa por aquilo que nem era nosso, ainda era de Deus, produzido em nós. Irmãos, é só Deus mesmo para fazer isso, porque na relação humana nós só retribuímos aqueles que são bons para conosco e ainda na medida e na proporção dos benefícios que temos nessa relação. Senão, dificilmente alguém vai, diz a palavra de Deus, né? Por alguém bom, dificilmente alguém daria a sua vida. Muito menos por alguém mau. Mas Jesus deu a sua vida por alguém mau, que somos nós. E não apenas isso, nos transforma, nos faz uma reviravolta na nossa vida e depois ainda dá uma recompensa por isso. Exato. É tudo operação dele em nós, né? A nota fala sobre isso e depois quem quiser, né, pode estar conferindo mais sobre este ponto da operação de Deus em nós e nós sermos recompensados ainda pelo que Ele mesmo fez na nossa vida. Pergunta B. O que acontecerá com os que morreram na esperança de contemplar a volta de Jesus? O que acontecerá então com aqueles que tiveram esperança? Veja, o mundo tem aí cerca de 6.000 anos de história. Quantas pessoas que acalentavam essa esperança já desceram à sepultura? Será que por terem morrido, então, para eles já passou a oportunidade? Aquele comentário que você fez agora, Luzirley, sobre o tempo que nosso planeta já tem esse período, e quantas pessoas já descansaram, foi o mesmo pesar, aquele mesmo sentimento dos irmãos lá de Tessalônica. Por causa que eles ouviram sobre a esperança de Jesus, o Salvador, mas estavam descansando os seres queridos. E Paulo, ele percebeu a tristeza. Será que acabou? Será que não há mais esperança? Nós acreditamos em Jesus, tudo aquilo, mas o que vai acontecer agora? Agora Paulo traz a esperança. Mas a esperança para aqueles que foram fiéis, sinceros, os justos. Paulo diz, olha, não fiquem tristes, porque há esperança. A esperança é aqueles que descansaram nas promessas de Cristo, foram fiéis, sinceros, eles vão ressurgir. Paulo, mas quando que vai acontecer aquilo agora? Será na vinda de Cristo, será na volta gloriosa dele. Então o coração dele se encheu de esperança também, porque os seres queridos, eles voltariam revê-los novamente, eles reveriam os seus seres queridos. Meus avós já faleceram,
tenho tios que já faleceram. E eu posso sentir que eles descansaram crendo em Cristo Jesus. Eu tenho essa esperança que eu vou poder reencontrá-los. Assim como os irmãos de Tessalônica, eles vão poder reencontrar os seus seres queridos naquele dia maravilhoso. E Cristo diz que ele virá e com voz de arcanjo, com voz de trompete, ele vai falar: despertai-vos, 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 vós que dormis no pó da terra. E o Espírito de Profecia fala agora assim, é por isso que eu acho fantástico o Espírito de Profecia, porque ele abre mais a nossa visão para ver o que vai acontecer. Milhões de milhões são levantados naquele momento, a voz de Jesus Cristo, os justos sendo levantados naquela primeira grande ressurreição geral dos justos, são levantados. E eles são levantados já imortais, transformados, aquele corpo incorruptível, aquele corpo imortal. E nós que estamos vivos, seremos transformados. E agora sim, desde o primeiro morto, Abel, que foi assassinado, vai ser levantado. Aí vai existir a diferença, não é? Adão, o homem mais alto, quase 4 metros, a esposa dele, Eva, chegando aqui até os ombros dele, e todos os outros santos sendo levantados novamente, aí aquele encontro. Para quê? Para nós sermos arrebatados. Agora, se o verdadeiro arrebatamento acontece naquele episódio, naquele momento, onde os anjos vêm e levam todos os salvos. Para onde? Até a nuvem. Onde Jesus está. Onde Jesus está. Então Jesus não pisa a terra, porque a terra está cheia de pecado. Jesus, ele é santo, sem pecado, está lá nos aguardando. E é fantástico, Lucirley. Essa lição, olha, é muito profunda e traz esperança para aqueles que perderam seus entes queridos. A esperança de revê-los novamente. E o irmão Juan fez um comentário legal, que foi a questão de que o Espírito de Profecia amplia a visão, né, em relação ao fato da volta de Cristo. E quanto mais nós entendemos os detalhes e a grandiosidade do evento, mais nos alegramos com a expectativa da breve volta de Jesus. E eu quero chamar então a atenção dos nossos internautas para as leituras que temos no livro O Grande Conflito, no livro Eventos Finais. Inclusive, a leitura do estudo adicional desta semana falou sobre o livramento dos justos. Então, a partir daí, vem falando sobre esses últimos eventos e até o final, quando chega naquele último parágrafo, que para mim é um dos mais maravilhosos que temos no Grande Conflito, que fala que pecado e pecadores estão destruídos e tal, e finalmente tudo restabelecido, e revela e conclui dizendo que Deus é amor. Então, é uma grande cena que temos aí pela frente, mas que através dessas leituras do Grande Conflito, do Eventos Finais e de outros livros, a História da Redenção também traz algo sobre isso, e outros demais trazem detalhes de um determinado ponto, outros de outro, mas principalmente esses trazem assim uma apresentação bem ampla, né, de como serão esses últimos acontecimentos, de como será a volta de Jesus, de como será essa ressurreição. Então eu convido você para que dedique um tempo ainda hoje, ou de repente ao longo aí dos próximos dias, para pegar o livro O Grande Conflito ou Eventos Finais, enfim, e leia ali sobre os tópicos, né, os capítulos relacionados ao evento da volta de Cristo. Vamos alimentar a nossa esperança, vamos alimentar isso que de fato deve estar sempre presente e vívido em nossas mentes. Vamos à pergunta C. O que ocorrerá com os impenitentes, não arrependidos? Porque a pergunta anterior foi muito bonita, né? Falou sobre
aqueles que descansaram, que vão ressuscitar e depois, juntamente com os salvos, vão para o céu. Mas vamos tirar os olhos um pouco lá do que acontece, daqueles que vão rumo ao céu, e vamos olhar para os que estão ficando para trás. O que acontecerá com os impenitentes? Nessa pergunta é triste, por causa que ninguém poderá falar, eu nunca tive a oportunidade. Ninguém poderá pensar, ninguém nunca falou para mim. Porque Jesus Cristo, ele mesmo falou, antes de eu voltar para esse planeta, o evangelho ele tem que ser pregado Em todo o mundo. em todo mundo, em todas as nações. Então, todas as pessoas, eles vão ouvir e poderão fazer a escolha a quem eles querem servir. E nessa pergunta vem falando de um grupo que ouviu esse evangelho, porém não aceitou. E o que vai acontecer com esse grupo? Infelizmente, queridos, esse grupo ficará nessa terra. Eles vão morrer pela vinda de Cristo. Pela glória, os que estiverem vivos, eles serão novamente, morrerão pela glória de Deus. Mas não fica aí, tipo, não, pronto, morreu, acabou. Não. Agora vem um episódio, claro que vamos estudar no transcurso de toda a nossa lição, mas essa pergunta nos leva para lá um pouco, por causa que após os 1000 anos vai acontecer a segunda grande ressurreição geral. Mas nessa ressurreição geral, quem vai ressuscitar? Os ímpios. Todos os ímpios. E aí cai por terra aquela heresia que fala que todos vão ter uma outra chance e poderão se arrepender, porque Deus não quer que ninguém pereça. Não. Hoje, sim, Deus não quer que ninguém pereça, que todos cheguem ao arrependimento. Mas aqui não. Aqui já passou esse tempo de graça, essa oportunidade, e depois dos 1000 anos, eles vão receber a recompensa também. E a recompensa será que eles serão aniquilados. Pecado e pecadores não vão existir, infelizmente. E aí vem um apelo, não é? Para não estar nesse grupo, senão estar no grupo que está esperando a vinda de Cristo. Porque será triste, por exemplo, eu, desde os 8 anos, eu conheci, me afastei um pouco da igreja, mas voltei pela graça de Deus. Estou hoje aqui falando de Deus, falamos sobre Deus, queremos viver o que Cristo viveu aqui, mas chegar no final e não estar entre os salvos vai ser duro, difícil. Mas nós vamos reconhecer que a punição, que o castigo está correto. Nós reconheceremos que a justiça de Deus foi feita e que nós merecemos esse castigo. Mas lutemos, queridos, para não estar entre os impenitentes que eles vão desaparecer no final, que é a morte eterna. Nunca mais existirão. Muito bem.